Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. O que temos na mesa hoje são trechos de uma sessão de criação de personagem para um RPG, especificamente Vampiro à Máscara. Isso aí. E o nosso objetivo aqui é quase uma engenharia reversa da criatividade, sabe? A gente vai desmontar esse processo para entender como se constrói um personagem que realmente nos cative, que tenha peso, que tenha história, antes mesmo de qualquer dado ser rolado. Exatamente. A gente vai acompanhar o nascimento de uma personagem chamada Sophie, e o que é mais interessante nesse material não são nem as estatísticas ou os poderes que ela ganha, mas a filosofia por trás de tudo. É o ponto de partida. E que filosofia é essa? É a regra de ouro do jogo, né? Para criar um bom vampiro, você primeiro precisa criar um ser humano. Certo. Um ser humano real, com uma vida, com problemas, com sonhos, porque a essência de Vampiro à Máscara não é sobre ganhar a imortalidade, é sobre tudo que você perde no processo. Ok, o material insiste muito nesse ponto do humano primeiro. Mas, sendo sincera, na prática, muita gente quer pular direto para a parte legal, para os poderes, para as presas, né? O que se perde de verdade quando se faz isso, quando se ignora a vida mortal do personagem? Você perde a alma do jogo. O fascinante não é ter super força. É ter super força e não poder mais usá-la para abraçar seu filho com medo de machucá-lo. O porquê dessa regra é esse. Sem a perda não existe a tragédia. Não tem contraste. Exato. Sem a vida que foi roubada, a não-vida se torna só um videogame de super-heróis com uma estética gótica. A dor, o conflito interno de se ver como um monstro, nasce do contraste com a humanidade que foi deixada para trás. Faz todo sentido. A tragédia precisa de um ponto de partida feliz ou, pelo menos, normal. Então vamos ver como isso foi aplicado na Sophie. Quem era ela antes de tudo desmoronar? O processo que eles descreveram foi colaborativo, o que sempre traz umas reviravoltas inesperadas. Sim, e os detalhes que surgiram assim pintam um quadro bem vívido. A Sophie é uma mulher de 30 anos, caucasiana, que imigrou para Porto Rico. Ela é mãe solteira e estudante universitária de ciências políticas. Uau! Ou seja, ela já tem uma vida cheia de desafios e responsabilidades. E o material dá um contexto para isso, né? Ela fugiu da pobreza, provavelmente veio com uma bolsa de estudos, buscando uma vida melhor para ela e para o filho. Isso já nos diz muito sobre a determinação dela. Ela não é alguém que desiste fácil. Com certeza, ela está lutando por algo. Pensa no dia a dia dela. Ela tem que conciliar os estudos, um possível trabalho de meio período para pagar as contas e a criação de um filho sozinha, num lugar onde era uma estrangeira. Imagina! O círculo social dela, segundo o que foi construído, é formado por outros imigrantes e alguns locais. Ela tem uma rede de apoio, por menor que seja. Ela tem uma vida. Não é uma tela em branco esperando para ser preenchida por poderes sobrenaturais. Ela tem contas a pagar, provas para estudar, um filho que fica doente. Coisas terrivelmente mundanas. E é isso que a torna real. Isso, e é exatamente essa vida, construída com tanto esforço, que está prestes a ser arrancada dela. E a forma como isso acontece não é nada aleatória. Essa parte é de uma crueldade tremenda. A transformação dela, o que no jogo é chamado de o abraço, não vem de um monstro anônimo num beco. O material descreve uma cena que é pura traição. Conta pra gente, quem é o responsável por isso? O senhor dela, o vampiro que a transforma, é Simone, seu melhor amigo. Não! Sim, a pessoa em quem ela mais confiava no mundo. Ele também é um imigrante caucasiano, gay, alguém que provavelmente compartilhava com ela o sentimento de ser um forasteiro. A confiança ali devia ser absoluta. Meu Deus! Isso já muda tudo. E como acontece? A cena descrita é muito cinematográfica. Ela está saindo de um comício político, algo diretamente ligado à paixão dela, aos estudos dela. Certo. Está calor, ela vai a um bar para se refrescar, Simone encontra lá, a energia da rua acaba, um blackout, ele a convida para sair, para tomar um ar, e a leva para um estacionamento escuro. E é lá que a verdade vem à tona. E qual é a justificativa dele? Porque tem que haver uma, por mais distorcida que seja. E é uma justificativa que torna tudo ainda pior. Ele revela que uma sociedade secreta de vampiros a observa há muito tempo. Eles a querem. Por quê? Não por qualquer motivo, mas especificamente por causa da inteligência dela, sua perspicácia política, sua habilidade acadêmica.
tudo aquilo de que ela se orgulhava, suas maiores qualidades como ser humano, foram a razão da sua condenação. Então as qualidades dela marcaram como um alvo. Exatamente. E ele diz, com todas as letras, que sente muito, que não queria que fosse assim, e então a morde. Nossa. É de uma crueldade psicológica inacreditável. O sinto muito é quase pior que a mordida, porque mostra que ele tem consciência do que está fazendo, da amizade que está destruindo, é uma violência emocional muito antes de se tornar física. Isso planta uma semente de paranoia que vai durar para sempre. Toda a amizade deles foi uma mentira. Cada conselho, cada momento de apoio, cada risada, era tudo parte de um plano. Exato. Ela nunca mais vai poder confiar plenamente em ninguém. A base da sua nova existência é a traição. Isso é muito mais profundo do que ser atacada por um monstro qualquer. É um trauma fundador. E o que eu acho fascinante nesse tipo de construção de história é a quantidade de pensamento estratégico e criatividade que isso exige. Cada detalhe, desde a carreira dela até a identidade do traidor, é uma peça de um quebra-cabeça narrativo complexo. Sem dúvida. O perfil de quem se dedica a criar mundos e personagens com essa profundidade em RPGs é bem específico, né? Geralmente são pessoas muito criativas, inteligentes, que gostam de ler, de desvendar sistemas, de resolver problemas complexos. Sim, é um hobby que exige um cérebro afiado. Totalmente. É um perfil analítico e dedicado. E é curioso como essa mesma dedicação, essa mesma capacidade de focar e destrinchar informações complexas, é exatamente o que se precisa para encarar outros tipos de desafios na vida real. Você está falando de quê exatamente? Estou falando de grandes provas. A disciplina para estudar para um vestibular, para um concurso público, um concurso militar, a prova da UAB ou uma residência médica. É a mesma disciplina de quem passa horas construindo uma personagem coerente. Uhum. Exige o mesmo tipo de inteligência para absorver e aplicar grandes volumes de informação. É uma ótima conexão. Para quem se identifica com esse perfil de estudante dedicado e quer ter a melhor ferramenta de preparação, a dica é certeira. Entra agora em medcoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Isso aí. Lá tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas por especialistas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar em qualquer lugar. É a preparação estratégica que faz a diferença. Então, assim como as habilidades mortais da Sophie em ciências políticas foram a chave para sua nova não-vida, essa preparação acadêmica é a chave para o sucesso no mundo real. E, falando nas habilidades dela, vamos voltar a ver como toda essa história trágica é traduzida para a ficha de personagem, para os números do jogo. Perfeito. É agora que a gente vê a história virar mecânica. Sophie agora é uma vampira do clã Gangrel. Como a ficha dela reflete quem ela era e o trauma que sofreu. O material detalha as escolhas e a lógica por trás é o que brilha. Por exemplo, nos atributos, os mentais são os mais altos, claro. Ela é uma acadêmica. Mas aqui vem o detalhe genial. Que é? O atributo de percepção dela é baixo. À primeira vista, parece uma fraqueza aleatória, um ponto fraco para o jogo. Mas a justificativa apresentada é brilhante. Ela não percebeu a traição do melhor amigo. Ela estava cega para o perigo que estava bem ao seu lado. Uau! Isso é fantástico. A ficha de personagem está literalmente contando a história do trauma dela. Não é só um número baixo. É uma cicatriz mecânica. Isso dá uma profundidade incrível. Exatamente. E isso se estende para as habilidades. O foco total é em perícias sociais e de conhecimento, política, acadêmicos, empatia, expressão, tudo que reflete a vida dela como estudante e ativista. Certo. E o mais importante, ela não tem nenhum ponto em habilidades de combate. Nenhuma. Isso é uma escolha ousada. Em um jogo que pode ser bem violento, criar uma personagem que não sabe brigar força um estilo de jogo completamente diferente. Ela vai ter que conversar, manipular, investigar. Usar a inteligência para sair de problemas, o que está perfeitamente alinhado com quem ela era. Ela resolvia problemas com palavras e ideias, não com os punhos. Total. E nas disciplinas, os poderes vampíricos,
A escolha também foi conservadora. Foram escolhidos os poderes básicos do clã dela. Mas o ponto levantado é a importância de pegar poderes que funcionem bem com o resto da ficha, para não criar uma personagem mecanicamente ineficiente, sabe? É um equilíbrio entre narrativa e funcionalidade. É fascinante ver como cada ponto na ficha é uma decisão narrativa. Tudo se conecta. E olha, para quem curte esse tipo de mergulho, essa análise de como as histórias são construídas, a melhor forma de apoiar e não perder as próximas é seguir o nosso trabalho por aqui. Ajuda demais a gente a continuar. Voltando a Sofia, agora que ela é uma vampira e sua história está codificada na ficha, o que vem a seguir? A vida dela não lhe pertence mais. Ela não foi transformada por acaso. Ela foi recrutada. Certo, ela foi escolhida por suas habilidades. E para quê? Quem a recrutou? Ela foi abraçada para dentro da facção conhecida como os anarquistas. Pense neles como os rebeldes do mundo dos vampiros, lutando contra a tirania da estrutura de poder mais antiga. Entendi. E o novo mentor dela é um líder local, um barão anarquista. E o que esse barão quer com uma acadêmica recém-transformada? Ele quer usar a arma mais poderosa dela, o cérebro. O plano dele é lutar contra a facção rival, o brutal e fanático Sabá. Não apenas com violência nas ruas, mas nos campos de batalha onde a Sofia domina, nas salas de reunião, nos debates políticos, na guerra de informação. Puxa! Ele quer que ela desmonte os inimigos com estratégia. É uma ironia cruel. Ela queria estudar política, talvez para mudar o mundo mortal para melhor, e agora suas habilidades são a principal arma em uma guerra secreta e sangrenta. Exato. Ela fugiu de uma luta contra a pobreza para cair numa guerra política sobrenatural. Terrível. E uma das vantagens que ela recebe na ficha reflete isso imediatamente. O nome da vantagem é Estudiosa de Inimigos. Sua primeira tarefa como vampira não é aprender a caçar ou a lutar. É sentar e estudar o Sabá, usar sua mente acadêmica para encontrar as fraquezas estruturais, políticas e sociais do inimigo. A não-vida dela começa como uma grande pesquisa de campo. Exatamente. Toda a existência dela agora é definida por esse novo conflito. Mas em meio a essa guerra de facções e estratégia política, o material nos deixa com uma ponta solta. A pergunta mais devastadora de todas. Sim. A pergunta que se torna o verdadeiro coração da história dela. O que acontece com o filho dela? Exato, ela é uma mãe solteira. Agora, ela é uma criatura da noite. Não pode mais andar sob o sol para levá-lo à escola. Precisa beber sangue para sobreviver. Como ela pode continuar a criar uma criança humana? A resposta é ela não pode. E essa é a verdadeira tragédia. Sua maior responsabilidade mortal, a pessoa que ela mais ama no mundo, se torna a sua maior vulnerabilidade imortal. Qual é o destino provável dele, segundo o material? As possibilidades levantadas são sombrias. Ela pode ter que entregá-lo para adoção, desaparecendo da vida dele para sempre. Ou, como o texto sugere de forma arrepiante, o destino da criança provavelmente não será muito agradável. Nossa. Esse fio solto é o que vai gerar o drama de verdade. A luta dela não é contra outros vampiros pelo controle da cidade. É a luta diária para proteger o filho, talvez à distância, e para manter o que resta da sua própria humanidade ao fazer escolhas impossíveis. Cada decisão que ela tomar será assombrada por essa perda. É o motor da personagem. É incrível. A gente acompanhou a construção de uma personagem desde uma ideia simples, estudante de ciências políticas, até se transformar em alguém cheio de camadas, com uma história trágica e um futuro cheio de conflitos. Tudo isso antes do jogo começar de fato. É um lembrete poderoso de que as melhores histórias, aquelas que ficam com a gente, vêm do porquê por trás do personagem, não apenas do o que ele pode fazer com seus poderes. E essa ideia toda nos deixa com uma última reflexão, uma pergunta para levar daqui. Sim, o material foca na perda da mortalidade como uma tragédia central e com razão. Mas e se a gente olhasse por outro ângulo? Como assim? Para uma personagem como a Sophie, que estava fugindo da pobreza, lutando para pagar as contas, vivendo com a constante ansiedade da dificuldade, tornar-se uma criatura poderosa e imortal não é uma tragédia total. Interessante. E se for também uma forma sombria e tentadora de libertação, de que partes de uma vida humana difícil alguém ficaria feliz em se livrar, mesmo que o custo seja a própria